vocês, Amarim. Amados de Deus, a palavra de Deus hoje para nossas vidas. No início deste culto no lar, Deus tem muito mais ainda durante este culto. É Tiago capítulo 4, versículo 8. Essa palavra diz: aproximem-se de Deus. Esse aproximem-se, irmãos, é dizendo todos, é plural. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Queridos de Deus, quantas vezes a gente precisa ouvir isso de Deus, exatamente para purificar os nossos corações. Purificar os nossos corações de tantas coisas que são herança adâmica, mas que nós temos que entender que agora somos nova criatura, que já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. De vez em quando eu me pego pensando em alguma coisa que não diz respeito a Deus. Eu digo: não pode mais isso na minha vida. Isso não faz parte mais da minha vida. Isso fez parte da minha vida no passado, mas hoje não. Se tem uma coisa que o crente tem que aprender a dizer, é não para as investidas do diabo. Porque nós temos que purificar, limpar as nossas mãos, purificar a nossa mente, o nosso coração, para sermos dignos do cumprimento das promessas de Deus, diz a palavra. Ah, meu Deus, quantas lutas temos que enfrentar, Deus, até quando? O apóstolo Paulo diz lá no capítulo 7 de Romanos: quem me livrará do corpo dessa morte? É Jesus Cristo, ele diz. Ele diz: porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Porque nós estamos ainda na terra. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que nós vamos subir ao encontro de Jesus Cristo em corpos glorificados. Isso também é uma simbologia de que para estarmos com Deus precisamos nos purificar. E essa luta, irmãos, é uma luta diária. É uma luta no dia a dia, no cotidiano. E ela não pode parar, ela não pode cessar. Por isso que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Imagine aí, você que me acompanha agora e acompanha aqui a pastora Ângela, imagine quantas vezes nesses últimos dias você não teve raiva. Vamos ser sinceros, que Deus ama a sinceridade. Se nós não admitirmos que precisamos ser mudados, Deus não vai nos mudar, porque primeiro eu tenho que permitir Deus agir. Ele me deu um livre-arbítrio. E sou eu que decido os caminhos que vou percorrer. São minhas atitudes que vai fazer com que eu seja filho de Deus ou não. E uma das minhas atitudes é dizer: Deus, eu permito que o Senhor entre em mim e mude o que precisa ser mudado. Por quê? Porque eu não quero ser assim, Pai. Eu não quero viver essa vida de ilusões. É assim que nós temos que fazer. Se nós formos analisar, nós somos perseguidos diariamente por um inimigo implacável, o diabo, que tentou Jesus e insistiu. Foi uma tentativa insistente para derrubar Jesus, para cancelar a missão de Jesus. Você sabe o que é que o diabo queria? Não deixar Jesus chegar à cruz, porque ele sabia que o projeto de Deus era o cordeiro ser morto para que o sangue purificasse a todos nós e nos salvasse. Então ele queria impedir isso. E como Jesus era o Emanuel, o Deus conosco, ele usou daqueles sentimentos mais inerentes ao ser humano para atrair Jesus: a fome, o desejo de grandeza, o desafiar de Deus achando que era merecedor de tudo. Transforma essas pedras em pães, lança-te daqui para baixo, me adora e eu te darei tudo que está aí, todos os impérios do mundo. Quer dizer, os desejos que o ser humano mais tem: o desejo de poder, matar a sua fome e ser reconhecido como filho de Deus.
Só que não tem como você ter um desejo de poder para exercer esse poder para o mal e ser filho de Deus. Não tem. Porque a primeira coisa que alguém que tem poder tem que pensar é que eu estou neste mundo, mas eu não faço parte dele. Eu estou aqui de passagem. Irmãos, é uma luta tremenda. E quando eu consigo vencer a mim mesmo, e quando eu digo eu, é todos nós, quando nós conseguimos vencer a nós mesmos, nós somos mais do que vitoriosos. Porque um negócio não é vencer uma causa na justiça, é ótimo, mas não é isso. Não é vencer uma concorrência, uma licitação, não é vencer mantendo o seu amor do seu lado, é vencer aqui dentro. Sabe por quê? Porque Deus não permite que eu minta para mim mesmo. Se eu sou de Deus, Deus não permite. Por que Deus não permite? Porque o Espírito Santo está em mim. E Ele me mostra, você sabe disso, quando nós erramos, o Espírito Santo diz para nós, você está errado. Você está tentando justificar esse erro, mas você sabe que está errado. Já viu aquela hora que você comete um erro e tenta justificar ele, dizendo, não, mas eu estou certo por causa disso, por causa daquilo, mas dentro de você, o Espírito Santo está gritando, dizendo, você está errado. É essa luta que eu estou falando agora. Esse limpar as mãos significa exatamente um dos requisitos para se aproximar de Deus. Mente dividida. A mente dividida é quando um crente entrega uma coisa a Deus e não espera o agir de Deus e vai tomar suas próprias decisões. É quando alguém diz que ama a Deus, mas vai para um terreiro de macumba, por exemplo. Vai procurar um adivinho, um curandeiro. Mente dividida é quando alguém realmente é crente e sai correndo atrás de profeta. Como se Deus quisesse falar com você, Ele não mandava alguém até você, usava a palavra, usava alguém pregando na internet para falar com você. Você tem que sair correndo atrás para ouvir Deus? Não. Não precisa. Quando Deus quer falar conosco, Ele vem até onde estamos. Isso também é mente dividida. Mente dividida é aquela pessoa que fica presa entre o espiritual e o carnal. Ora sou de Deus, ora sou o que comete pecados, mas logo corro para os pés de Deus para pedir perdão, volto para o pecado e fico nesse corre-corre daqui para lá, dali lá para cá, sem saber realmente o que é que eu quero da vida. Isso é mente dividida. Quem não tem a mente dividida, age como Jesus Cristo, quando voltava para Jerusalém, e Pedro disse, Senhor, não vai, eles querem matar o Senhor. E Jesus disse, sai para trás, Satanás, você quer me tirar do caminho da cruz, da minha missão? Ele não tinha uma mente dividida, ele sabia para que ele tinha vindo, ele sabia que aquele sacrifício era necessário. Irmãos e irmãs, a luta é difícil, eu também luto contra isso, todos nós lutamos. E você sabe qual é a melhor coisa no ser humano? É quando ele admite as suas fragilidades, quando ele admite a sua fraqueza, quando ele diz, eu não posso, Deus me ajude. Quando ele grita, Deus me ajude a vencer a mim mesmo, me ajude a não odiar, me ajude a não me alegrar com o fracasso dos outros, me ajude a não me alegrar quando vejo alguém, Senhor, pagando um preço. É preciso vencer isso. A grandeza humana, ela está nisso. Mas só que a grandeza humana diante de Deus não é nada. A Bíblia diz que a justiça do homem e da mulher é como trapo de imundícia. Imagina aí, irmãos. A minha justiça, a sua justiça, a justiça da pastora Ângela para Deus é como trapo de imundícia. O que era trapo de imundícia, pastor, na Bíblia? Era o pano que encobria as feridas dos leprosos. Panos cheios de carne podre, não vale nada.
era tão sem valor que era obrigado a enterrar longe dos muros de Jerusalém. Então não julgue ninguém pela sua justiça, não aponte ninguém pela sua justiça e não queira nada que não tenha a direção de Deus para a sua vida. A melhor oração que nós fazemos, a primeira é agradecer a Deus pela vida de Jesus Cristo e pela morte dele e pela ressurreição. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque graças a isso, ao que Jesus fez por mim, eu tenho livre acesso, eu falo e o Senhor me escuta. E a segunda é: Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu quero morar no céu. Eu quero estar ao teu lado, meu Pai. Me ajude a ser uma pessoa melhor, me ajude a mudar a cada dia, me ajude a me aperfeiçoar a cada dia. Senhor, me lapide, Senhor, não me tire da roda do oleiro. Não me tire da roda do oleiro. Você veja, irmãos, que lá em Jeremias vai dizer que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Está falando do crente que se afastou, estava falando de Israel, que tinha Deus e se afastou. E vai dizer que o oleiro refez o vaso. Então, Senhor, me refaça a cada dia, me aperfeiçoe a cada dia, me faça uma pessoa melhor. Diga para Deus: eu não quero ser lembrado como alguém que viveu longe de ti, Senhor. Senhor, eu quero ser conhecido no céu e respeitado no inferno. Me dê, Senhor, esse prazer. Diga para Deus e Ele te dará. Me ajude a enfrentar as situações, os embates da vida, as crises da vida de cabeça erguida. Quando vier as dificuldades, aqueles momentos, Senhor, que vai parecer para mim que não tem solução, que o Senhor brade do meu coração: eu sou teu Deus e estou contigo. Pronto, isso me basta. É isso que nós temos que pedir a Deus, a companhia dEle. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ontem, no culto de ontem à noite, eu pregava falando sobre celular. Que negócio difícil de deixar. Que negócio difícil. Não tem nada você ter o seu celular, ver seus vídeos, não tem problema. Agora veja o que é de Deus. Porque quem é de Deus se alimenta de Deus. Quem é espírito, quem é carne, é carne. Nós precisamos entender isso. Pastora, ontem quando eu falei na igreja, quantas horas você passou essa semana vendo videozinho pequenininho no Kawaii, no TikTok? E quanto tempo você ficou com Deus? Eu vi gente. E para mim dá um descanso a igreja. Eu disse: irmão, também às vezes faço essas besteiras. Só que eu estou me corrigindo. Eu estou dizendo: Deus, eu não posso estar vendo essas coisas porque o diabo trabalha assim. Presta atenção como é que o diabo trabalha. Se eu pego a Bíblia vai falar do homem derrotando o diabo, de Deus derrotando o diabo. A Bíblia, a palavra de Deus fala sobre isso. Mas se eu pego um livro santo aqui, qualquer um livro desse aqui, ele vai falar de Deus. Não tem perigo de eu abrir uma página e me contaminar. Não tem perigo. Mas se eu estou no celular vendo videozinho, de vez em quando aparece um que é o diabo purinho. É Satanás purinho. É ou não é? Irmãos, ontem eu vi alguns vídeos e parei de ver. Porque sabe o que foi que eu vi ontem? Entrou uma sequência de marido matando mulher e mulher matando marido. Eu falei: Jesus, eu vi uns 3 vídeos. Falei: não quero mais ver isso não, rapaz. Obra de Satanás. Eu não posso querer contemplar, querer ver o que o diabo está fazendo. Eu quero ver o que Jesus está fazendo. E quando eu quero ver uma obra de Deus, eu olho para qualquer lugar e vejo. Eu olho no espelho e vejo o milagre que Ele fez na minha vida. E você também vê na sua. Aí quando chega a dificuldade: ai meu Deus, Senhor me abandonou.
Deus não te abandonou não, você já tinha abandonado Ele. Não vamos trocar Deus por coisas fúteis. O que é que tu levas para a sepultura e para Deus? O que está aqui. Todas as leituras que eu fiz da palavra de Deus e de livros santos esses anos todos irão comigo. E o resto fica tudo aí. Sabe quem morreu agora? Antônio Hermílio de Moraes. Não, morreu agora não, morreu há um tempo. Quem morreu agora foi Abílio Diniz. Abílio Diniz, o criador do Pão de Açúcar. Um dos empresários mais bem-sucedidos nesse país. Eu pergunto a você, ele vai levar alguma coisa? Ele tem bilhões. Tinha, né? Ele leva alguma coisa? Não leva nada. Ele só leva o que ele fez de bom para Deus, porque realmente ele era um homem bom. Todo mundo conhece aquele homem, sabe que ele era um homem caridoso, um homem amoroso. Aí fica a imagem daquele homem, como Antônio Hermílio de Moraes, do grupo Votorantim, quando morreu. Era um homem calmo, tranquilo, pacífico. Obrigado, amorzinho. Era um homem que amava as pessoas, que respeitava seus funcionários. Então foi um homem que deixou um exemplo. Mas dinheiro, levou dinheiro? Não. Quando você morrer, eu, pastor Ângela, vamos pegar seu celular, bota aí dentro que é dela. Bota aí dentro que é do pastor Chico, cadê? Pega esse tablet aqui, é dele também, bota aí. Não, não vão fazer isso. Irmãos, só para fechar aqui, para dar a oportunidade à pastora Ângela, eu estava na funerária de João Pessoa, na cidade de Porangatu. E eu tenho que contar isso porque vai chocar você. Eu estava na funerária e eu fiquei chocado naquele dia. A palavra de Deus diz, lá em Salomão, o sábio Salomão escrevendo, ele disse que é melhor ir a um enterro, um velório, do que uma festa de casamento. Porque no velório é que se vê o fim de todas as coisas. Ele estava falando de meditação, de pensamento, de pensar na vida. Porque muita gente faz besteira, se pensasse na morte não fazia. Na morte que eu digo, na morte de desaparecer, de não ser nada, de ser, de repente, já era. E eu estava naquela funerária de João Pessoa, que era meu amigo, e naquele momento ali estava sendo preparado o corpo de uma pessoa importante da cidade de Porangatu, no estado de Goiás, onde eu morei durante 22 anos. E o que eu vi, eu disse, meu Deus, aquele corpo já estava endurecido, não tinha mais como vestir ele. Então cortaram a roupa, rasgaram a roupa atrás, arrancaram uma parte da roupa, botaram em cima do corpo e empurraram assim por trás do corpo. Botaram a camisa por cima aqui, porque não tinha como vestir, e deram uns pontos aqui por baixo. A pessoa estava lá, praticamente a parte de trás nua, mas também não importava, ia ser enterrado mesmo. E eu fiquei olhando. Eu falei na hora para o Oscar, que trabalhava lá, não sei se ainda trabalha. Falei, Oscar, a vida é muito interessante. Eu olhando para o rosto daquele homem, conhecido ele como eu conhecido, disse, esse homem tão vaidoso, tão rico, usava correntes de ouro, pulseira de ouro, relógio de ouro, dentes de ouro, nenhuma roupa ele vai poder vestir. Pastor, isso é chocante, mas é para dar um choque mesmo, em você, em mim, na pastora Ângela, para a gente ver que nós não somos nada, só somos alguma coisa se tiver garantida a morada na eternidade, só, senão não somos nada. Então esse orgulho besta que você tem, pare com isso, largue de ser besta, porque Deus não gosta disso. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, teve como berço um coxo, uma manjedoura, e no encerramento da sua vida, uma cruz.
Aproxime-se de Deus, Ele se aproximará de você. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. São as regras para se aproximar de Deus. Poxa, pastor, nessa segunda-feira eu estava aqui esperando uma mensagem de vitória. E essa aqui é a mensagem de vitória. Porque quando nós temos o interesse e a vontade de fazer isso, somos mais do que vitoriosos. Pastor Ângela. Glória a Deus. Você já disse para Jesus: continua, oleiro divino, me moldando. Eita Deus, purificar o coração é coisa para Deus, né, irmãos? Eu me lembro de uma vez, e por muitas outras eu continuo dizendo isso para o Senhor: vai me moldando, Jesus. E teve uma vez que eu tive receio em pedir isso para Deus. Sabe aquele medo que bate assim? Porque veio aquela noção de tantas coisas que Deus teria que mexer em mim, tirar de mim. E eu pensei, bom, isso vai doer muito, né? Mas, Senhor, o Senhor tem liberdade para atuar em mim e me moldar na medida do teu querer. Mas você sabe que muita coisa Deus vai fazer para promover o que Ele quer, e isso pode doer e muito. Mas você pode dizer isso para o Senhor: ainda que doa, Deus, me refaz. E se preciso for, me refaz de novo. Deus do céu. Sujeitai-vos a Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Chegar ao Senhor e desejar e querer e se esforçar e pedir e permitir no seu próprio querer o trabalhar de Deus em nós mesmos. Sabe, o maior inimigo e aquele que é mais difícil de vencer é o inimigo que a gente vê quando nós nos olhamos no espelho. É quando você diz que tem coisas em você que você sabe que só Deus pode mudar e que se torna terrível para a sua vida e para quem está ao seu redor, se não houver um operar, né, sobrenatural, um operar glorioso do Senhor nas nossas vidas. É quando você acha que você é bonzinho e depois você percebe, bonzinho o quê? Até Jesus disse, bom é Deus. É quando você percebe o seu orgulho que impede você de aceitar o perdão e ao mesmo tempo te impede de liberar um perdão. É quando você ora a Deus nesse grito de socorro que o pastor falou e diz: Deus, me socorre, Senhor, me salva de mim mesma. Quando você percebe quem você realmente é, quando você se dá conta que você não é quem você pensava que era, porque você não queria enxergar aquilo que não é legal em você, aquilo que não faz bem para você e consequentemente não faz bem para os outros e não agrada a Deus. Quantas vezes você se pegou pensando em coisas que você sabe que desagrada a Deus? E você ficou guerreando, pastor, em pensamento. Você ficou, eu não quero pensar nisso. Eu não quero pensar nisso, Deus. E você fica, está repreendido em nome de Jesus. Daqui a pouco, quando você se dá conta, você está de novo reagindo a situações, a pessoas, com pensamentos e atitudes que você sabe que não é de Deus. E você está lá fazendo, aí você diz, Deus me ajuda. Senhor, eu sei que isso não vem de ti, então me socorre, me ajuda, porque eu não quero reagir dessa forma, porque eu sei que não é da maneira que te agrada. Como é que pode? Vai ter horas que você vai pensar, como é que pode? Eu estou servindo a Deus, eu amo a palavra de Deus, eu amo estar entre os irmãos, e você está sentindo inveja, você está sentindo ódio, e você está desejando mal, e você está querendo vingança, e daqui a pouco você diz, não, isso está errado, Senhor. Como é que pode isso? Você fica no militar, nessa guerra em que você diz, para mim vencer, eu tenho que me aproximar mais de ti. Eu só vou conseguir vencer esse meu eu se o meu eu estiver cheio do teu Santo Espírito. É, Deus. E é algo que a palavra diz, não é só vocês têm o Espírito Santo, mas é enchei-vos do Espírito Santo. Por esse tempo, e vou dizer, confessando diante do meu Deus e com vocês, e o Pai de bondade sabe que o que eu estou dizendo é real, é verdade. Por um tempo desse, não muito distante, eu vi uma situação, gente, eu fui tomada de um sentimento tão ruim, sabe, um sentimento
que não era para vir do meu coração, mas estava lá. Eu disse: Senhor, por que eu estou sentindo isso? Eu te sirvo, eu te adoro, eu busco o Senhor, e eu, em vez de me alegrar com isso aqui do meu irmão, eu tô chateada. Aí eu disse: Deus, eu te convoco agora, Senhor, eu invoco o teu nome, me ajuda aqui, eu não quero sentir isso, eu não posso sentir isso, isso não vem do Senhor, me ajuda, porque eu sozinho eu não consigo derrotar isso. Senhor, me enche agora com a tua presença, me toma, Senhor, para que eu esteja da maneira que te agrada. Irmãos, e aquilo foi uma coisa tão instantânea, e claro, eu entendi, foi Deus quem chegou, e era eu chegando a Deus e dizendo: me ajuda aqui, Senhor, porque essa é uma luta terrível, e é uma luta que ninguém está vendo, é eu e eu agora com o Senhor, porque eu estou pedindo o teu socorro, sabe? Então às vezes você está aí pensando: uau, que maravilha, eu estou servindo a Deus, Deus está se agradando de mim, porque você quer passar por cima de coisas que você sabe que não agrada a Deus, mas que ninguém está vendo, ninguém está percebendo, mas Deus sabe o que a gente sente, o que a gente pensa, e nós precisamos reconhecer aquilo que não é legal, que não é bacana, que não nos ajuda, que não promove nada, que não edifica a nossa vida espiritual. É, Deus. Seja sobre qualquer sentimento. Eu já testemunhei aqui de pedir a Deus ajuda porque eu queria perdoar alguém e eu não conseguia. Eu queria, mas eu não conseguia. Eu chorava diante de Deus e dizia: Senhor, eu não quero desejar que o Senhor faça algo para essa pessoa. Eu não quero vingança, Deus. Até porque, Senhor, se for eu dizendo, merece ser castigado, é a minha justiça, e a minha justiça é como trapo de imundícia. Senhor, eu não quero isso, eu quero te agradar. Deus, o que eu quero é perdoar. Eu sei que eu não vou esquecer, porque isso aconteceu, mas eu quero lembrar disso com o sentimento de: passou, eu te perdoei, meu irmão, aleluia. Mas eu não conseguia, e eu chorava, eu me lembro que eu recorria a ciclos de oração, e eu chorava nos pés de Jesus dizendo: Deus, me ajuda, eu não consigo. Promove em mim esse aquebrantamento necessário. Eu não quero mais sentir isso está me fazendo mal. A pessoa estava bem, irmãos, estava nem aí. Quem tinha me feito mal estava bem, mas eu estava mal, aquilo estava, sabe, me corroendo por dentro. Eu disse: Senhor, me ajuda, eu quero perdoar, eu não estou conseguindo. Todas as vezes que eu me lembro da situação, aí eu choro mais ainda, porque é como se aquela situação estivesse diante de mim de novo, e cada vez que eu lembrava é como se multiplicasse as dores dentro de mim. Eu disse: Senhor, está fazendo mal para mim, me ajuda. E sabe, irmãos, esse foi um pedido tão sincero diante de Deus, que quando eu me dei conta, foi assim, uns 3 dias de uma guerra dentro de mim, eu pedindo ao Senhor. Quando eu me dei conta, irmãos, eu estava orando por essa pessoa. Aleluia. Mais na frente um pouco, essa pessoa estava numa prova tão grande. Eu disse: Senhor, isso é um castigo do Senhor? Eu sei que o Senhor é justo. Claro que eu não me alegrei com aquilo, e fiquei feliz porque aquela situação, para mim, foi Deus dizendo assim: olha aí, você passou na prova, Ângela. A justiça chegou, a minha justiça, e você não se alegrou com o que você está vendo sobre essa vida. Antes você orou pedindo misericórdia. E quando eu me dei conta, lá estava eu clamando a misericórdia de Deus sobre aquela vida que tinha me promovido em mim tanta tristeza, tanta angústia. Mas sabe, são coisas que a gente passa aqui, ali, e Deus, eu quero, Senhor. Eu não sei se você é esse tipo de pessoa, sabe, que tem um orgulho tão avançado, vamos dizer assim. Mas acredite, seja com pouco orgulho, com muito orgulho, aquele que se aproxima de Deus, ele se enche do Espírito Santo e vai sendo moldado pelo Deus das nossas vidas. E isso é maravilhoso, porque o que Deus promove em nós, irmãos, nos beneficia tanto. E aqueles que estão ao nosso redor, porque eles são, sabe, abençoados pelo nosso modo de pensar, pelo nosso modo de agir, pelo que nós transbordamos sobre eles. Então, em nome de Jesus, sempre que você estiver assim, reconheça: estou errado, não bate não, porque tinha hora que eu falava: eu não quero perdoar, eu não quero. Não, faz o contrário: Senhor, eu quero, eu não consigo, é verdade, mas eu quero. Há uma diferença, né, pastor? Porque tem momentos que você está tão chateado
né? Aí você fica, mas eu não quero, mas eu quero é ver essa pessoa assim, mas eu quero, é verdade ou não é? É! Só que aí você vai mudando e vai dizendo, Senhor, teve uma vez que eu falei muito com Deus isso, né? E Deus a gente sabe que dele nós não esconde nada. Eu falei, Deus, quer saber? Eu queria mesmo era que o Senhor castigasse. Teve outras vezes que eu queria mesmo, entendeu, Deus? Porque mexeu comigo. Aí o Senhor disse, sim, só que é meu filho também. Eu disse, é mesmo, né? Então tá bom. Vamos mudar aqui a situação. Vamos mudar a situação, Senhor. Mas eu quero então, Deus. Eu não consigo. Eu até não quero, mas sei que não é certo. Então vou pedir ao Senhor que me ajude. Irmãos, quando a gente se toca do nosso coração, que é enganoso, né, da perversidade que ele pode aflorar se a gente deixar. Quando eu digo deixar é no sentido de eu me encho de mim e não de Deus. Quando você deixa de falar com o Senhor, de se aproximar de Deus, de se encher, né, do Espírito Santo, o que acontece? A nossa mente é tomada por estresse, por ansiedade, por desânimo, por maldade, por pensamentos ruins. Mas quando a gente busca a palavra de Deus, que é o poder de Deus operando para salvar todo aquele que crê, quando nós buscamos a palavra de Deus, que é espada, que é martelo que esmiuça a penha, que é fogo, oh glória, a gente tem uma transformação, não tem como não ter. Por isso que sempre que a gente está dessa forma, nós precisamos buscar ao Senhor. Deus, o que é que eu faço? Senhor, eu estou desse jeito, como é que eu ajo? Sempre que você tiver com o nariz empinado, que muitas vezes nós estamos, tem gente que age tipo assim, eu já vi pessoas que, mas começa inclusive a fazer comparações e se acha mais santo, porque ora mais, porque está mais na obra, porque isso, porque aquilo, quando vai ver o coração está terrivelmente apodrecido. Sabe, quando você se sente assim demais, só eu que posso, só eu que sei, só acontece se tiver comigo lá, querido, você está em perigo, ponta de abismo. Então, busca Jesus, busca o Senhor. Sempre que nós estivermos buscando a Deus, você vai perceber, não tem como não perceber a diferença da maneira que você pensa, da maneira que você age, como você lidar com as situações e com as pessoas. Eu me lembro de estar diante de uma situação com um jovem e ele está muito assim, sabe, pastor? Aquela pessoa que está totalmente fora da palavra e brigando com os crentes, aquele negócio. De repente, vem uma palavra que me fez reagir totalmente diferente da maneira que Deus quer. O Senhor diz, filha, calma, você é a crente, ele ainda não entende. Você que me conhece, ele ainda vai me conhecer. Eu estou me revelando para ele. E sabe, ele está ignorante na palavra. Tenha paciência. Haja com amor. Releve isso aí. Irmãos, a gente só aprende a relevar as coisas, pastor, quando a gente está caminhando com Deus. Quando a gente não tem Jesus, quando a gente está distante da palavra, quando a gente vai só para a igreja no domingo e não abre a nossa Bíblia, e não ora e não fala com Deus, qualquer coisa é o suficiente para gerar conflito, para haver separações. Qualquer coisa é suficiente para você querer colocar um ponto final, sabe? Para haver uma discussão. Você não releva nada, você vai lá do fio à força, vai na ponta da situação, aquela história de literalmente foi na ponta da letra. Aí vem aquele homem todo de mal. Mas não, quando a gente está na palavra, você enxerga diferente, você releva as coisas, você chega e está tudo bem, já está tudo bem, né? Essa mansidão que só a palavra de Deus promove em nós. Aleluia. É verdade. Deus te abençoe em Cristo nesse dia. Seja um despertar, né, para nós nos aproximarmos mais de Deus. E fechando dizendo o que o pastor falou há pouco a respeito do que muitas vezes tem sido obstáculo que nós mesmos permitimos. Não é obstáculo que colocam, é a gente mesmo que permite.
para nos distanciar do Senhor, para nos deixar em uma amizade assim, sabe? Aquela amizade por cima. Não é mais uma amizade de intimidade, não é mais uma amizade que eu sinto falta, que eu quero estar perto. É só uma amizade quando eu preciso de socorro e digo, eu sei que eu posso contar contigo, Deus. O obstáculo da distração, irmãos. Hoje, a distração, ela é uma ferramenta que o inimigo tem muito se aproveitado. Porque você está ali, de repente você começa a ver um vídeo, quando você dá de conta já é 2 horas que você está assistindo de vídeo. Não é de uma pregação. É foto de alguém, é vídeo de alguém, que passa para um, que passa para outro, quando vai ver deu 2 horas de vídeo. Quanto tempo você perdeu? 2 horas. O que você teria aprendido da palavra de Deus? Ouvindo a palavra de Deus ou lendo a palavra de Deus? Quanto tempo você poderia ter conversado com o Senhor? Quanto tempo você poderia ter estado com a sua família? Tempo para arrumar as coisas que está em desordem em casa. Sabe, não é que a gente não pode utilizar, mas é como utilizar. E eu creio que o Senhor está hoje, sabe, chamando a nossa atenção e dizendo: venham mais para perto, estejam mais perto de mim. Quando a gente está nessa distração, a gente vai acordar 3 vezes na madrugada e não vai entender que é Deus dizendo: desce e ora. A gente não vai entender que Deus quer falar conosco de uma forma especial, que Deus quer nos dar visões, revelações, quer nos trazer alertas, quer que através da nossa oração, que o Senhor age em favor da nossa casa, da nossa família, nos fortalecer para coisas que nem a gente sabe que vai acontecer, mas que Ele já sabe, porque Ele é o Deus que conhece tudo. Então, em nome de Jesus, se necessário for, faça um jejum. Um jejum de quê, pastor? De Kauai? De Instagram? Ótimo jejum. Do que necessário for, para que você possa realmente estar bem próximo do Senhor. Nós não podemos permitir que essas distrações tomem conta da nossa vida, da nossa rotina e do nosso relacionamento com Deus. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus. Muito bem, amados, deixa eu só falar uma coisa aqui que é muito importante a gente falar. Olha, quando você está frio com Deus, quando você está passando por aquele processo de frieza espiritual, acontece algo tremendo. Muitas pessoas dizem: eu não consigo mais ouvir a voz de Deus, Deus não fala mais comigo, Deus não está recebendo as minhas orações. Eu já disse isso algumas vezes. Mas não podemos esquecer que Deus não nos abandona, somos nós que nos abandonamos em Deus. Então, quando eu permito que algo entre dentro de mim, da minha mente, do meu coração, e comece a afetar o meu lado espiritual, automaticamente eu me distancio de Deus. Então o ódio, o desejo da vingança, essas coisas, elas são coisas que nos afastam de Deus. Tudo aquilo que você faz, que eu faço, que a pastora Ângela faz, que não agrada a Deus, vai nos distanciar de Deus. Por isso que aqui a palavra está dizendo: aproximem-se de Deus. Esse aproximar-se de Deus está falando de comunhão, está falando de intimidade. Então eu só posso ter conhecimento de alguém se eu faço parte da vida dela. Logo, o conhecimento de Deus eu só posso ter quando eu estou mais próximo. Quanto mais perto de Deus, mais próximo eu estou de Deus. Às vezes a gente passa por aquelas angústias, aquela coisa ruim, né? Estou me sentindo mal, o que é isso? É exatamente a falta de Deus. Porque alguma coisa houve que dentro de nós não diz respeito a Deus. Uma palavra mal colocada, um pensamento, uma coisa que não tem nada a ver, porque a nossa comunhão com Deus, ela é como um fiozinho bem fininho.
que quando erramos, ele se rompe. Mas na hora que nos arrependemos e nos voltamos para Deus, ele é novamente emendado com o sangue de Jesus. Então comece a pedir a Deus que tire de dentro de você. Eu peço isso direto a Deus: Senhor, tire dentro de mim esse sentimento, porque ele não é teu. Eu digo para Deus: Deus, eu sou teu templo e tua morada, eu sou tua igreja, e eu não aceito, Pai, que o inimigo queira habitar dentro de mim. Ele não pode, porque eu já entreguei a minha vida para o Senhor, e eu vejo Deus agindo. Tá bom? Essa palavra é para lhe dar uma semana muito abençoada, uma semana muito cheia de Deus. Amém. Derrama, Senhor, da brasa viva, a brasa do Espírito Santo. Aquece, Deus, os nossos corações. Senhor, precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua presença, meu Deus. Porque sem Tua presença, Pai, não somos nada. Faz tanto tempo que eu não sinto a Tua presença, Senhor.